Falando sobre família. E melhor ainda, sobre a educação das nossas crianças. Que maravilha, né, irmãos? Falar disso é aprender, porque no livro Ciência do Bom Viver, Deus nos deu instruções práticas. E elas precisam ser práticas na nossa vida. Se não for, erraremos. E aí, esses frutos errados serão colhidos para a vida inteira. Inclusive para a nossa velhice. Então, vamos orar a Deus para pedir um pouco de sabedoria, para que nos corrija os erros que cometemos, para que não cometemos mais. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, te pedimos, Paizinho querido, que o Senhor possa nos dar sabedoria neste momento para entender a sua palavra, mas te pedimos acima de tudo, ó Pai Santo, que possamos, Senhor, atentar às suas instruções, que possamos, Senhor, influenciar os nossos filhos para a eternidade. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoe as mamães, os papais, os avós, abençoa-nos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz nesta noite. Te pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, a mensagem de Deus tem falado sobre o cuidado da criança e a influência no lar. Talvez a gente não saiba que a gente influencia nossas crianças o tempo inteiro, influenciamos as pessoas o tempo todo. Mas o mais importante de uma família são os filhos. Só que, porém, nós não podemos viver só para eles, mas também não podemos viver só para a sociedade. Temos que ter uma vida equilibrada. E é esse equilíbrio que vem mostrando na Ciência do Conviver, na página 380. Desse livro aqui um pouco mais completo. O outro a gente tem aqui em mãos, é o livro de estudo, na qual a gente vai responder as perguntas no final. Tá? Você que não respondeu aí, a gente vai responder junto. E vem falando assim, sobre o cuidado da criança. Talvez você pense, mas eu não tenho mais criança, mas você vai ter neto, ou tem neto. Então é importante. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será. Olha isso. Tanto para o seu desenvolvimento físico quanto mental. A mãe deve buscar o bem-estar em todas as ocasiões. Ela deve estar serena, calma e na inteira posse de si mesma. Muitas crianças são em extremo suscetíveis às provações nervosas e a maneira suave e sossegada da mãe terá uma influência calmante que será inapreciável e beneficiará essas crianças. Queridos, às vezes os nossos filhos são o inverso do que a gente é. Eu sou calma, mas a idade de 2 anos é uma idade agitada, não tem jeito. Então não adianta a gente falar assim que a criança vai ser calma porque a gente é calma. Mas porém, mesmo que ela esteja numa fase mais agitada, ela irá aprender com o sossego de sua mãe. Experiência própria. Sabe por quê? Porque lá em casa, a gente mesmo, com Caroline e Amanda, né? Ana Clara tá pequenininha, então não conto muito. Mas com as duas, elas são exatamente iguais a mim e ao Anderson. São crianças sossegadas, a ponto de pessoas dizerem assim, parece que não tem criança em casa. Isso antes da Ana Clara nascer, tá? Agora parece criança em casa. Mas com elas duas, parecia que não tinha criança em casa. Então, veja bem, a importância da gente pensar na influência que estamos passando para as nossas crianças. Então, por experiências próprias, a gente vê que ser calmo e sossegado dentro de casa foi bom. Porque hoje elas são calmas e sossegadas dentro de casa. Então, toda a agitação da mãe, infelizmente, passa para os seus filhos, até mesmo na barriga. E aqui diz assim, na página 381, o costume de cobrir o rosto da criança enquanto ela dorme é prejudicial, uma vez que isso impede a livre respiração. Ela deve respirar a puro. É bom sempre deixar pelo menos uma janelinha, nem que seja do banheiro, aberta.
Os dias são maus, eu sei. Mas lá em casa ainda posso deixar. Ainda posso deixar uma janela aberta ainda. Mas se você puder, na sua casa, deixe. Porque precisamos que tenha um pouco de ar puro nas suas casas. E vem falando também sobre a roupa da criança. A proteção excessiva ficará excluída uma das principais causas de irritação e desassossego. Existem faixas, nessa época se falava faixa, apesar que as meninas usam, mas os meninos usam cinto. O cuidado que as mães devem ter é de não apertar as crianças, porque isso vai causar desassossego. Então, às vezes, as crianças estão na igreja, estão desassossegadas, eles não sabem por quê. Então, tem que ter esse cuidado com a roupinha delas. Não apertar demais, ver se alguma coisa não está incomodando, se aqui já não está pequeno. Então, são coisas importantes também que a serva do Senhor fala com a gente. Então, você vê que Deus se preocupa com os mínimos detalhes, né? Interessante. Aí diz assim: as roupas de todas as crianças devem ser bastante folgadas, assim de permitir o mais livre e ampla respiração. Elas precisam de folga mesmo, né? Porque as crianças se mexem, viu? E ainda diz: em alguns países ainda existe o costume de deixar os ombros das crianças muito pequenas nu. Nunca será demais falar contra esse costume. A gente vai entender o porquê que ela está falando do bracinho ficar descoberto. Esse livro aqui ele expôs, e também na educação da criança também fala. No Lar Adventista esboça mais ou menos o assunto, mas no Lar da Criança fala melhor. A questão da criança, a gente tem que ter o cuidado de, quando ela está com blusa sem manga, de olhar para ver se não está gelado o braço. Por quê? Porque se o braço estiver gelado, o sangue está saindo daqui e indo para os órgãos. E aí sobrecarrega os órgãos. Então, a gente também, viu, irmãos? Se você vê que o seu braço ficou gelado aqui, cobre. Cobre porque, para não sobrecarregar os órgãos de sangue, porque aí ele vai para os órgãos para aquecer. E aí é onde sobrecarregamos por uma coisa tão fácil de resolver, né? Diz assim: estando os membros muito afastados do centro da circulação, exigem maior agasalho do que as outras partes do corpo. Os membros exigem mais agasalho do que as outras partes do corpo. As artérias que enviam o sangue para as extremidades são grandes, provendo quantidade de sangue suficiente para aquecer e nutrir. Mas quando os membros ficam desabrigados e insuficientes de vestidos, as artérias e veias contraem-se e as partes mais sensíveis do corpo esfriam-se. E a circulação toda do corpo fica prejudicada. Essa você não sabia. Não é, irmãos? Uma coisa tão simples, a circulação do corpo toda ficou prejudicada. Nas crianças em crescimento, toda a força da natureza necessitam de toda a vantagem a fim de habilitar e aperfeiçoar toda a estrutura física da criança. As mães que desejam que seus filhos e filhas possuam o vigor da saúde devem vesti-los convenientemente e animá-los ao mais possível a estarem ao ar livre. Sempre que haja tempo, sempre que o tempo não seja impróprio, como nos dias de chuva. Serão preciosos os esforços para libertar as crianças dos seus costumes. Infelizmente, irmãos, as crianças estão ficando tanto na internet, tanto na televisão, que elas têm perdido essa liberdade de estarem no lugar melhor, que é o ar livre, que é no quintal. É importante deixarmos as nossas crianças ao ar livre. Então, temos que diminuir um pouco o tempo delas no celular, no tablet, na televisão. É importante a gente colocar regras para tudo isso. Assim ensinaremos os nossos filhos a como ser temperantes em todas as coisas, sabendo que eles têm que ter tempo para todas as coisas, assim como diz o provérbio. O regime alimentar da criança. O melhor alimento para o bebê é o que foi provido pela mãe. Não deveria ser necessidade de ser privado. É falta de coração eximir a mãe, por amor da comunidade, o não amamentar o seu filhinho. Olha que interessante que ela fala aqui sobre outras pessoas amamentarem os nossos filhos.
A ama, que é outra pessoa que amamenta, comunica o seu próprio temperamento à criança que amamenta. Você sabia, mãe, que você, quando está amamentando, você está dando o seu temperamento para o seu filho? Então é importante que no amamentar, minha filha, né, fez 2 aninhos ainda amamento, a gente esteja mais calma. Nesse momento, a gente esteja sossegada. Evitar agitação nesse momento. Toma esse momento para eles. E também, eu queria que os irmãos abrissem em Provérbios 22, no verso 6. A gente conhece, mas porém, fala tudo esse verso. Provérbios 22, 6. Vamos, irmãos, encontrar, diga amém. Amém. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bem conhecido o texto, mas porém, um pouco esquecido esse texto, irmãos. O instruir a criança no caminho em que deve andar, numa sociedade como essa, tem sido esquecido. Por quê? Porque a base da sociedade está sendo perdida. Não tem como a gente estar vendo uma sociedade como está sem olhar para a família. A importância da Igreja Adventista ter essas programações da família é justamente a preocupação com a sociedade. A sociedade está sofrendo grandemente, e devido a isso, a culpa é da falta de um lar, da educação no lar, deixando apenas para as escolas educarem. E a escola não educa. Os seus filhos não serão sábios na escola. Seus filhos serão educados. O que é educados? Inteligência. Eles serão inteligentes na escola. Não serão sábios, serão inteligentes. Inteligentes na matemática, no português. Não serão inteligentes para a vida, para lidar com as coisas da vida. Isso aí é a sua experiência que deve falar com eles. Então tome tempo, os pais, para os seus filhos. E aqui diz assim, que o regime da criança, que nós não devemos dar aos nossos filhos a alimentação de adulto. Às vezes o adulto come besteira ou bebe, né? Eu vou falar o pior, é o refrigerante. Não tem nada pior do que refrigerante. Não existe veneno pior do que refrigerante. Tudo que você pode imaginar de ruim, o refrigerante é o pior. Porque é o que mais causa câncer no mundo inteiro. Então países já proíbem um pouco o uso da Coca-Cola, um pouco o uso deles, porque está realmente matando. Então veja bem, dar esses alimentos para a criança você está dando uma morte prematura para os seus filhos. Queridos, o que tem acontecido hoje em dia é assustador. O número de crianças com leucemia está aumentando de uma forma surreal. Anualmente está aumentando de uma forma surreal. Você não consegue imaginar o número de crianças com essa doença, câncer no sangue. Então, queridos, quer comais, quer bebais, é para a glória de Deus. Se não for, vai ser para a glória de alguém. E esse alguém tem sido o inimigo. Ele tem vencido as crianças. Então, queridos, nós não queremos padecer os nossos filhos de doença. Porque não é natural as crianças rejeitarem as frutas. Hoje em dia tomamos isso como se fosse natural, mas não é natural. Saiba que toda vez que o seu filho rejeita, ele, na verdade, ele está fazendo algo que não é natural para um ser humano. Fato é que o livro de Ellen White, agora, na parte que fala da alimentação da criança, ela diz que nós devemos respeitar, sim, o gosto da criança. Mas veja que algo me chamou a atenção quando ela disse que a gente deve respeitar o gosto da criança. Ela diz assim: quando forem razoáveis, devem ser respeitadas. Queridos, criança que não gosta de nada, não gosta de fruta nenhuma, é razoável? É razoável, sim ou não? Razoável é o quê? Ela come um número bom de fruta, mas tem algumas que ela não gosta. Então, Deus, ele diz assim: respeite o gosto. Quando é razoável, tudo bem.
Mas daí não ser razoável, queridos, aí a gente está querendo o pior para nossos filhos. Então, a criança não come nenhum legume. Não é ser razoável. Respeite sim, desde que seja algo que não afeta ela. Até porque nós mesmos adultos sabemos que comemos bastante variedade de legumes, mas tem 1 ou 2 ou 3 que não desce. Então, tudo bem. Você não vai morrer porque você não gosta do jiló como eu, né? Fala jiló, a gente vai fazer assim. Então, não tem problema. Você come vários. Então, queridos, vamos hoje, a partir de hoje, pensar e observar nossos filhos. O que ele gosta, o que ele não gosta. E oferecer a ele o que ele gosta. Mas se ele não gosta de nada, então quem está errado não é o seu filho. É você, sou eu que estou errada. Eu tenho percebido uma coisa, que quanto mais eu dou para a minha criança, eu dou para os meus filhos, alimentos industrializados, mais eles rejeitam as frutas, os legumes e as verduras. Eu tenho observado isso. Então, essa sensibilidade em observar deve estar em nós. Não só na mãe, mas no pai. Deve observar por que meu filho está rejeitando a fruta. Será que eu não estou deixando muito acessível o biscoito e não a fruta? Será que eu estou comprando mais biscoito e menos fruta? Então, se o caso é rejeitar a fruta, então eu vou parar de comprar o biscoito. Ou eu vou escondê-lo lá na prateleira lá de cima para ele não pegar. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura com as crianças, porque não é fácil. Não é fácil, irmãos, mas a gente leu em Provérbios que disse: ensina, que quando for velho não vai desviar. Experiência própria, meus irmãos. Minha filha mais velha estava comendo muito biscoito e pouca fruta. O que aconteceu com ela? Teve que operar urgentemente o apêndice. Eu não estou falando que todos que operaram foi porque comeu menos frutas, ou foi porque... Eu estou falando do meu caso. Eu percebi que ela estava comendo mais biscoito. Entendeu? Então, o médico olhou para mim e falou assim: eu não sei por que ela não morreu. Porque isso aqui está a ponto de estourar. Não ia ter como salvar. Mas a gente acredita no poder de Deus, que ainda não, que sempre será um Deus tão bondoso e misericordioso, que Ele pega as nossas falhas e transforma em bênção para a gente aprender. Né? E a gente aprende. E a gente fala, a gente pensa, igual foi lá em casa. Eu falei assim: não, peraí, Caroline e Amanda estão comendo muito biscoito, estão rejeitando as frutas, ou quase não come fruta, mas come legume, mas o que está acontecendo? Por que ela teve que operar tão urgente? Porque comia o tempo todo biscoito. Então o que a gente fez? Vamos mudar. Vamos colocar regra no horário para comer. E aí foi o que eu fiz. Hoje elas têm regra, elas não comem toda hora. Elas só comem no tempo certo que elas têm que comer. E aí eu falo: tá com vontade de comer o que você quer comer, você come no horário certo. Tá na hora do lanche? Como que você quer? Mas depois não come nada. E aí, hoje em dia, elas ensinam outras pessoas. E quando ela vê pessoas que estão comendo biscoito, ela fala assim... Chega a ser engraçado ver elas pequenas falando assim: nossa, mas você só come isso, você não come fruta não? Nossa, vou ficar doente. Nossa, vou morrer cedo. Nossa. É engraçado, mas é porque é sinal de que em tão pouco tempo, em 3 anos que Caroline operou e tivemos essa reforma aí, em tão pouco tempo elas ensinam. Quando eles aprendem, eles têm um zelo pelo que eles aprendem, que é algo lindo, gente. As crianças têm algo lindo nelas, porque quando a gente impõe, elas rejeitam. Você também não gosta que eu chegue aqui e imponha algo para você, porque a mensagem de Deus não é assim. A mensagem que a gente está levando hoje é por amar vocês. Deus ama, por isso Deus ensina. Então quando a gente vai lá, e outra coisa que fala no livro é o seguinte, que quando você aprende a fisionomia do corpo, e quando você pega
e ensina para o seu filho: olha só, eu não vou te dar isso aqui para você comer, porque vai fazer mal lá. Ou eu vou te dar água agora, porque para você beber água, você vai lavar. Vamos lavar lá dentro? Então vamos beber água. Então quando você ensina ela, ela aprende. E quando ela aprende, ela ensina para outros. Isso que é o mais lindo de tudo. Eles pegam esses ensinamentos com zelo. Experiência própria, irmãos. Eu estou falando o que eu tenho vivido, eu estou falando o que eu tenho visto. Vamos falar agora sobre os pais. Os pais, meus irmãos, às vezes deixam muito a educação da criança muito com a mãe. E esquece que ele é o sacerdote do lar e importantíssimo para a educação da sua criança. O marido, veja bem, é a cabeça da família. Não deixa, meus irmãos, que o seu sacerdócio seja passado para a sua esposa. Ela não é colocada como o sacerdote do lar, é você. Eu tenho visto muitos homens abandonando o seu sacerdócio e deixando com que as mulheres eduquem as crianças sozinhas. Às vezes elas têm marido, mas parece que não tem. Isso não é natural, irmãos. Isso não é o propósito de Deus para a igreja dele, para o povo dele. Sabe, hoje nós sabemos que muitos não vieram, mas a gente decidiu gravar essa mensagem para que alcance outros, para que a igreja que não ouviu também possa ter oportunidade pelo YouTube de ouvir também. Assim como o projeto, mais de 2 anos a gente tem esse projeto na internet e está crescendo cada vez mais esse projeto na internet, muitas pessoas, 1000 visualizações no vídeo. Então isso são coisas importantes. Esse assunto está sendo gravado porque eles que estudam merecem saber disso que a gente está aprendendo hoje. E Deus quer falar. Então, queridos, o pai, ele exerce uma influência muito grande sobre os seus filhos. Os filhos esperam do pai. Olha só o que os filhos esperam do pai: apoio e guia. Então, se você está deixando que a mãe tenha o guia, seja o guia, na verdade o filho está esperando que você seja o guia. Entendeu? Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor a Deus. Ele quem? O pai. O pai é o legislador da família. E como Abraão, deve fazer da lei de Deus o governo também de sua casa. Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Queridos, cuidado com a boca. Eu tenho visto muitos pais, infelizmente, a gente observa, porque ao observar, a gente pensa: não vou fazer igual. Não é bom. Porque a gente observa a criança como fica. Às vezes eles chegam perto da gente e rapidamente a gente diz: cala a boca. Querido, essa palavra é muito dura. Evita essa palavra dentro de casa. Evita a palavra cala a boca, evita. Pense o seguinte: você gostaria de chegar perto dos seus pais para falar algo, mesmo que seja insignificante para você, mas para quem vai falar não é insignificante? E ele olha para você e diz assim: cala a boca, estou conversando. E se for algo urgente? Entende? Então, vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a sermos mais sensíveis com os nossos filhos. É o que eu falei no início. A gente não deve viver só para a sociedade, mas a gente não deve viver só para a criança. Isso está escrito nesse livro. Não devemos fazer com que a recreação dela tome o nosso tempo todo. A gente precisa ensinar a criança para que ela aprenda a se divertir sozinha, para que ela aprenda as suas dores sozinhas. Então a gente deve aprender essas coisas. Então, o pai deve fortalecer na família as virtudes da paciência, do ânimo e da utilidade prática. O pai deve chamar os seus filhos em afeto e sua família para o culto matutino e vespertino.
Aí você diz assim, mas é só eu que chamo? Pois é, né? A esposa, é só eu que chamo, mas olha só. Deus espera que o pai chame. Legal, né? Legal saber que Deus ele deu também instruções para o pai. Então há muita coisa para gente saber. E finalizando essa parte aqui para a gente entrar nas nossas perguntas e respostas, que vai ajudar a gente a recapitular o que a gente estudou agora, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender junto e não esquecer mais. Uma vez que a gente aprende, a gente não esquece. A influência no lar. Essa influência no lar eu acho assim muito, muito importante, porque é algo que a gente precisa saber, que os nossos filhos estão sendo educados por nós. E quando deixamos para outros educarem, nunca os nossos filhos serão como nós queremos que eles sejam. Porque eles foram educados por outras pessoas que não foi a gente. Então, muitos têm que trabalhar, a gente entende. Mas que o tempo que você estiver em casa, que seja um tempo útil. Lembre-se, pais, os nossos filhos não querem os brinquedos mais caros. Eles querem a nossa atenção. Isso é o mais valioso para a vida toda. Estamos invertendo os valores. Estamos tão preocupados em dar o melhor para os nossos filhos que esquecemos que o melhor é a nossa atenção. Algo que nem custa dinheiro. E às vezes a gente, cansa de tanto trabalhar para dar o melhor. E ele só quer atenção. Não inverta os valores. Não inverta. O lar, irmãos, deve ser um lugar de paz. Uma coisa que nos chama a atenção é o seguinte: por que? Isso ela fez uma pergunta. A senhora Ellen White, ela fez uma pergunta. Por que muitos filhos não sentem prazer em estar em casa? Por quê? Por que seu filho não quer ficar dentro de casa? Ela diz que algo está errado dentro do lar, dentro da casa. Ela diz que ali não é o melhor lugar. A influência que está tendo ali não está sendo boa. Por isso que eles não querem ficar em casa. Entendeu? Então, se Deus fala isso, é porque Deus não falha, amados. Deus não falha. Então, muito me preocupa com os filhos que não querem ficar em casa, que não gostam quando o pai chega, que não gostam quando a mãe chega do trabalho. Por quê? Façam suas perguntas. Vamos corrigir os nossos erros, nossas falhas e não errar mais. Eu me cansei muito de trabalhar na fotografia e vi que elas estavam precisando mais de mim. Hoje em dia eu não trabalho mais e não quero. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de poder ficar em casa. E Deus tem abençoado o trabalho dele a tal ponto de eu não precisar trabalhar. Isso é a mão de Deus. Porque o propósito de não trabalhar foi para cuidar deles, cuidar delas. Esse foi o propósito de não trabalhar. Queridos, é fácil você ser fotógrafo e largar a profissão de fotografia? Todo sábado à noite eu estava em todos os eventos. Domingo à sexta, eu estava fotografando no nosso estúdio. É fácil, irmãos, largar tudo? E você sabe por que eu larguei tudo? Eu vim para Rio das Ostras simplesmente para trabalhar. Olha só, o trabalho estava em primeiro lugar. Mas eu logo engravidei da Ana Clara, operei, e aí eu não entendi nada. Quando eu não li, irmãos, eu não li, mas uma voz veio dentro de mim e falou o seguinte: agora você não trabalha mais, porque você tem que educar essa criança nos meus caminhos e as maiorzinhas, ou senão perderão elas. A gente quer perder os nossos filhos para o mundo? Então sacrifícios às vezes têm que ser feitos. Eu fiz um grande sacrifício, mas nem me importo. Eu nem falo nem disso, porque eu não estou chorando as mágoas do passado, então eu não quero nem saber disso. Mas, queridos, são experiências que a gente passa na nossa vida que ajudam a mim, ajudam você, e hoje a gente pode testemunhar. Vamos lá para o nosso livro? Vamos lá, na lição 9.
Eu respondi o meu. Nós vamos lá responder juntos, recapitular o que a gente estudou. A pergunta 1 já tem uma resposta aqui. A gente tem ali, tem a resposta, ó, vai ter a resposta já. Vamos ler a pergunta. Quando é? Vocês estão com seus livros abertos aí? A gente está estudando junto, hein? Vai lá. É na lição 9. Eu vou esperar todo mundo abrir para poder a gente responder. Encontraram? Encontraram? Quando é que a criança deve aprender hábitos de regularidade ao comer, fazendo-a mais sossegada e mansa? Devem aprender que tem de comer para viver, e não viver para comer. Esses hábitos devem começar a ser implantados já na criancinha de braço. Ela só deve tomar alimentos a intervalos regulares e menos frequentemente, à medida que vai tendo mais idade. Essa história de comer de 3 em 3 horas, isso é mentira, tá? O Dr. Tiago Rocha já disse, ó, gente, não cai nessa não, isso é mentira. Então, pergunta 2. Quando as consequências de os pais permitirem que os filhos comam o que quiserem e a hora que quiserem? Petisco levam as crianças a pensar que o primeiro objetivo na vida, o que maior soma de felicidade proporciona, é poder saciar o apetite. O resultado disso é a gula, vindo depois a doença, a qual se segue, em geral, o emprego de drogas envenenadoras. Aqueles muitos adolescentes aí usando droga. Mas veja bem, a alimentação errada, estimula. O sangue está pedindo estimulante, mais estimulante, e eles caem nas drogas. Então, viu como é importante a gente ter a alimentação da criança controlada desde os braços? Pergunta 3. Quais são as consequências de se permitir às crianças comerem entre as refeições? A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral e da alegria. Temos ali? Sim. E quando as crianças chegam à mesa, não apetecem os alimentos sãos, desejam somente o que é prejudicial. E aí você come tudo de bom, seu filho come nada de bom. E aí a gente vê assim, Senhor, onde foi que eu errei? Eu errei. Mas nunca é tarde para consertar. Nunca é tarde para consertar. Pergunta 4. O que as crianças precisam entender quando são privadas de petiscos entre as refeições ou de comidas não saudáveis? Convém fazê-las compreender que se estão privando apenas daquilo que lhe seria prejudicial. Olha a resposta. Que, por outro lado, a mesa seja convidativa. Às vezes eu esqueço de fazer a mesa assim, convidativa, né? Mas é importante, né? A gente come um pouquinho com os olhos também, né? Então, tem que ter essa criatividade de fazer a comida ali bem bonita. Esse que é o conselho de Deus. Aí ele diz assim: sendo providos de boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Seja a hora da refeição um tempo alegre e feliz. Se a gente ensinar nossas crianças a comerem certinho, elas aprenderão e será um tempo feliz. Agora, se a gente só impor e não ensinar, vai ser pior para elas. Vai dizer, mamãe vai botar a batata agora. Eu não gosto de batata cozida. Então, vamos tentar manter esse momento alegre. Eu sei que às vezes não é fácil não, irmãos. Eu estou falando isso, mas eu não estou falando que é fácil. Estou falando que é difícil. Mas Deus quer instruir. E a gente quer aprender. Amém? Amém. O que acontece com o caráter? Pergunta 5. O que acontece com o caráter de filhos cujos pais intervêm demais na aparência? Ao aproximassem os filhos da adolescência, essas lições
Dão frutos em orgulho e ausência de valor moral. Não faça da criança o centro das atenções, irmãos. Não dê elogios excessivos. Ai, você é linda, aquela menina não gosta de você porque ela é invejosa, ela tem inveja da sua beleza. Para, que isso? Está ensinando errado, não faça isso. Pergunta 6. Encontre 2 características de mãe que imitem a Cristo. Que não imitem. Se imitar, estava bom, né? 2 características que não imitam a Cristo. Tem às vezes condescendências que lhes são nocivas. E de outras vezes recusam, olha a resposta, qualquer inocente satisfação que tornariam felizes o coraçãozinho infantil. Assim fazendo, elas não imitam a Cristo. Olha só, irmãos, às vezes a criança vem pra gente mostrar uma coisinha tão pequena que eles fizeram e a gente não dá atenção. Elas saem de cabisbaixo, tristinha. Mas se a gente for atrás delas e falar assim, vem cá, deixa a mamãe ver. Eles ficam felizes rapidinho. A serva do Senhor diz que é tão fácil fazer o coraçãozinho da criança feliz, mas é tão fácil fazer o coraçãozinho deles triste. Então, né? Pergunta 7, vamos ver aí. Além de insistir em regras justas, o que o pai pode fazer para tornar-se em uma forte influência para o bem? Então, se o pai não está sendo uma forte influência para o bem, o que ele deve fazer? Dedicai a vossos filhos algumas das vossas horas de lazer. Papais, pai, dai aos seus filhos horas de lazer. Aquela bolinha. Seus filhos nunca vão esquecer. Meu papai brincava comigo quando eu era criança. Isso é lindo, irmãos. Então tira um tempinho para eles. Relacionai-vos com eles, assossegai-vos com eles em seu trabalho. E brinquedos e capitais a confiança. Vocês sabiam que a sexta-feira à noite, que é o sábado, era o dia preferido das meninas quando elas eram crianças? Elas falavam assim, opa mamãe, hoje é sexta-feira. Eu falava, por quê? Porque hoje é dia de papai brincar com a gente. À noite, né, aquele dia, aquela noite livre, nada para fazer, descanso, que maravilha. Já estudamos a palavra, então o que a gente vai fazer? Ele brincava com elas. Mas era uma bagunça, menina. Ele brincava de pique-esconde na casa inteira. Mas elas não esqueciam disso e elas adoravam. Teve um dia que ficou um pouquinho parada. Ela falou assim, poxa mamãe, eu tô com saudade. Eu falei, mas já? Mas já. Eles guardam, irmãos, pequenas coisas que a gente faz. Pergunta 8. Em que circunstância a discussão sobre a maneira de educar os filhos jamais deveria acontecer? Jamais devem, em presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos ou discutir a maneira de julgar um do outro. Não detone o seu marido para os seus filhos. Não detone a sua esposa para o seu filho. Nem para o seu neto, nem para a sua família. A senhora White diz que nem para a família nós devemos contar os defeitos de caráter do nosso esposo. Sabe por quê? Ela é adventista.